nossos estúdios, nós estamos recebendo a escritora Sueli Aparecida Teixeira. Ela que faz parte da minha família, porque ela é prima do meu pai. E ela mora na famosa Barro Preto, que para muita gente é um nome estranho, porque na realidade o município se chama Conceição da Aparecida, que fica pertinho de Carmo do Rio Claro. Mas, para a população que mora ao redor, popularmente é reconhecida como Barro Preto. E a Sueli, ela contou a história do município e seu livro, ele já foi lançado digitalmente pelas redes sociais e tem o título Conceição Aparecida, sua história e sua gente. Sueli, por que você resolveu escrever esse livro? Bom, Adriana, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os seus seguidores. Então, eu comecei, o que me deu vontade de escrever esse livro é porque eu fiquei muito assim, interessada na história, né? Achei muito interessante o pouco que eu li em alguns lugares, em alguns jornais antigos, a respeito da história. E eu queria colocar isso tudo num livro, porque ainda não tinha aqui um livro que contasse tudo, né? E Geralmente a história dos municípios, eles colocam muito o lado político, mas o lado poético e o que fez com que pessoas escolhessem a nossa cidade para se Uhum. transformar no município traz muitas novidades e muitos segredos. Que segredos você descobriu, Sueli? Então, o segredo principal é o do Barão do Carmo, a história do Barão do Carmo, né? Que, que ninguém sabe a respeito dele, se procurar no Google, não vamos saber, às vezes vai estar lá citado o nome, mas não tem nada contando a história dele. E, de repente, eu falo assim, que não é, de repente, não é do nada, porque Deus sempre manda pra gente, né? O que a gente às vezes tá querendo, tá precisando, ou então que ele acha que a gente tá precisando, né? E veio até mim o inventário do Barão, com 395 páginas, juntamente com o seu testamento. E, Olha, e no testamento e nesse inventário, que demorou também para se resolver, sabe? Tem muita história ali que dá para você ir montando e mais ou menos ir sabendo como que foi a vida dele, né? E depois também eu encontrei alguns descendentes dele aqui e que me contaram moram, algumas eles coisas. moram no Barro Preto ainda hoje? Moram, moram no Barro Olha, Preto. E o pouco que eles sabem, que não sabem tanto assim, mas o pouco que eles sabem, aí eu também coloquei acrescentando na história dele, né? Porque o que eles sabem vamos dizer assim, não estava no inventário. Então, entendi. eu, É porque eu toda acrescentei. família tem os seus segredos, É, que passam-se gerações e gerações para você descobrir. Qual foi o maior segredo que você descobriu nessa história? nessa história do Barão, Sim, foi que ele teve uma filha com uma escrava. que na época deveria ser um escândalo. Sim, e que na época ele já como Barão do Carmo, ele, né, ele escondeu. Isso mais Tanto ou é menos que em que ano, Sueli? em 1800 é difícil decorar tudo, viu? Mas mil Ó, oitocentos e oitenta e nove, 87, 89. então, mas espera aí, você está contando a história de 1812, que é quando o Barro Preto foi fundado, mais ou Isso, menos. Então, é. isso passou muitos anos depois para ele ter essa filha. Não se sabe exatamente quando ele teve a filha, porque eu não descobri datas, Ah, tá. sabe? Não descobri datas. Aí você tem que mais ou menos pensar E, assim, como fala, deduzir, né? e não consta do Porque- testamento também. Não, não. Lá só conta.
no testamento que ele deixou tantos 1.000 réis para ela, não fala filha, para Matutina do Carmo, porque ele é Barão do Carmo, né? Mas Aham, ele não fala, reconheceu ela como filha, porque o nome dele é José da Silva Figueiredo. tá. Então, e essa filha com a escrava é Matutina do Carmo. Aí o nome da mãe dela, isso eu descobri porque um dos descendentes me deu uma carteirinha assim de identificação da época da, da, da neta da Matutina. Aí eu fui Tá. no cartório, consegui lá a certidão de nascimento, e pela certidão de nascimento eu descobri o nome da, da avó dessa, dessa mulher que eu estava procurando, né? Que eu fui lá no cartório. Maria Inês. Aí eu fui lá. Então aí eu descobri que o nome é Maria Lucinda de Jesus. Aliás, Lucinda de Jesus é o nome da escrava. E lá estava como pai, pontinhos, pontinhos, né? Não tinha o nome do É, pai. ainda que tinha, né, o pontinhos, pontinhos, É, porque antigamente era pai desconhecido. não E, estava não tava escrito isso, mas não tinha nada, sabe? e a família, os descendentes, eles chegaram a conhecer? Chegaram a ouvir, saber dela que ela é a bisavó, né? Mas não chegaram a Entendi. conhecê-la, sabe? Tá. E os descendentes que moram aqui na cidade são todos descendentes da Matutina, porque o outro filho do barão, o outro filho, não sabemos que, assim, se ele teve filhos, sabe? Porque ele teve um filho que ele é reconhecido, né? Porque foi no segundo casamento dele que ele teve um filho chamado José da Silva Figueiredo, o mesmo nome dele. Entendi. E agora me fala uma coisa. Você falou que ele é Barão do Carmo. Eu sei que aí próximo do Barro Preto nós temos o município de Carmo do Rio Claro. Por que que ele não colocou então o nome da cidade como Carmo de alguma coisa? Por que Ah, ele escolheu Conceição da Aparecida? É em homenagem à santa padroeira dele? na verdade, é porque a gente não sabe qual dos fazendeiros que fez uma promessa para a santa, porque naqueles tempos eles estavam passando por uma seca enorme, sabe? E muito assim duradoura, né? Uma terrível seca. E estavam pedindo para que chovesse, porque a agricultura, né, tava assim correndo riscos. Desde lá Então, atrás, o foco daí é café, é isso. é café. Ok. O foco é café. Então, e aí resolveram, aí fizeram uma promessa para a santa que, assim, para chover. E se chovesse, o nome da cidade teria o nome dela. E foi o que aconteceu no dia da primeira missa, quando eles estavam fazendo uma procissão da Fazenda Macuco, que é a fazenda do Barão do Carmo. Por que lá da Fazenda Macuco? Porque ele trouxe de Portugal as imagens para a igreja, principalmente a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que inclusive dizem que é uma santa bem grande, assim, quase no tamanho normal de uma pessoa, né? Hum. Então, eles estavam levando a santa, que era principal, né? A padroeira. Então, eles estavam carregando a santa nessa procissão. E quando chegando perto da igreja, foi assim, foi a conta de entrar a santa na igreja, caiu a A chuva. Fez o bênção toró, veio. né? A bênção veio. Ô, Então, é Sueli, assim. e essa Ah, santa, ela existe até hoje? olha, eu estou curiosa para saber se existe, mas dizem que sim. Eu preciso ir lá na igreja porque eu estou querendo ver, sabe? Porque hoje em dia não existe sacristão, se eu não me engano. Eu tenho que pedir para o padre, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir lá
e pedi para que ele me mostrasse a santa, assim. Eu não sei nem se esse padre atual que está na igreja, ele sabe dessa história, né? Mas eu queria entrar lá na sala onde ficam as imagens para poder ver essa santa, que inclusive é uma relíquia, né? Dizem que ela Sim. está lá, sim. Então, por exemplo, essa igreja que eles entraram para fazer essa celebração e que no momento teve a bênção da chuva, é na mesma matriz que existe hoje em Conceição da Aparecida. Ela é a mesma, assim, com documentação, essas coisas, tudo igual, é a mesma, né? Ah, Mas tá. o local muda um pouquinho, porque enquanto eles não desfizeram de uma capela para fazer a outra, para não ficar sem, né? Naquele período de Aham. construção. Então, Reconstruíram. eles construíram a nova, vamos dizer assim, um pouco para cima da anterior, da primeira, Tá. né? Aí depois que estava pronta, aí acabaram de desmanchar a outra antiga. Eles não fizeram ao mesmo tempo, sabe? Porque acho que não queriam, tipo assim, o pessoal ficar sem missa, né? Aham, entendi. Então fizeram essa mudança. E o que mais te surpreendeu na descoberta da história de Conceição da Aparecida? O que mais me surpreendeu bom, é saber da história do Barão. Isso daí foi, para mim, foi Foi um maravilhoso. furo de reportagem, né? É. E outra coisa também foi descobrir um pouco bem antes até da fundação, porque eu falo também lá sobre os índios que estiveram aqui, sobre os escravos que estiveram aqui. Fala um pouco da história, né? Assim, no geral. Então, eu descobri que antes o Carmo fazia parte também de um pedaço de Alpinópolis, fazia parte do município de Alpinópolis, né? É porque aquele negócio uma cidade vai se dividindo, é como células, né? Vai se Uhum. dividindo e multiplicando em outras cidades, né? Então, antes o Carmo fazia parte de Alpinópolis. Então, tinha ali nessa parte já de Alpinópolis que é hoje, né? Mas antes era Carmo, tinha um Quilombo das Pedras, o Quilombo das Ah, Pedras. Este realmente existiu. Dizem que existiu mas eu acho assim perto do Rio Sapucaí, mas daí não tem provas, não tem evidências nenhuma, sabe? Eu acho até que quem fala às vezes confunde com esse que existiu lá há muitos anos, sabe? E e, agora pertence esse lugar onde teve esse quilombo, agora está no local onde é Alpinópolis. ô Sueli, e o que você te descobriu de segredo da nossa família? Afinal, a família do é, Francisco Fagundes, eu sei que o meu avô mudou de nome. Ah, Até hoje eu tento descobrir o porquê. Eu sei também que meu ah, avô, na parte materna, eu cresci ouvindo falando que era Joaquim Severino. Quando ele morreu, eu descobri que era Joaquim de Oliveira. Então, ah, eles mudavam os nomes. Isso, Sueli, por quê? olha, eu não sei por quê, mas eu descobri porque o meu mudou. Então, conta para nós esse segredo. Ai, meu Deus. O meu sobrenome é Teixeira, né? Uhum. E aí eu fui olhar, ver a certidão do meu pai, tava lá o nome dos avós dele, né? E aí eu fui atrás da certidão do meu avô, porque E tava quais o eram os nome nomes dos seus também. pais, mulher? Nome dos meus pais, Maria Helena Teixeira e José Jarbas Teixeira. Ok, Aí o meu avô, pai do meu pai, é João Nicolau Teixeira. ok. E o meu bisavô, que é pai do João Nicolau, é José Nicolau Teixeira.
Só que o pai dele, que seria o meu, que seria, não, que é, né, o meu trisavô, já tem outro nome, sobrenome de Barbosa, Ah lá, ah entendeu? lá. Eu falei, poxa, por que que é Teixeira? Por que que é assim? Por que que não é Barbosa, né? E não é Teixeira? E eu descobri também que o meu avô, todo mundo chamava ele de João Albino. E o meu bisavô de Juca Albino. Eu falei, por que esse Albino? Por que chamavam ele de Albino? Aí E eu o que descobri você que, descobriu? então, que o meu avô, na verdade, o meu bisavô, ele colocou, porque antes, dizem, né, que colocavam, você podia colocar o nome quando você fosse fazer a sua certidão, a certidão, a identidade. Você poderia escolher o nome do pai ou dos avós para colocar no seu sobrenome. Porque, pelo menos aqui em Conceição, e pelo menos, né, as certidões dos meus antepassados, tá tudo assim, o primeiro nome, Uhum. não tem o sobrenome. Então, o meu bisavô tá lá, João. Quando eu peguei, porque foi a primeira que eu perguntei lá para a responsável do cartório, assim, por que não tá o sobrenome? Porque como que eu vou saber se esse João, aliás, se esse José é o meu bisavô? Ele falou pelo sobrenome aqui dos avós. Por exemplo, o meu avô, João, tava lá, João. Aí tava o nome, tinha certidão de casamento dele com a minha avó, Com o né? nome dos pais. E o nome dos pais. Só que a certidão dele não tinha o nome, na certidão de casamento estava lá, João Nicolau Teixeira. Mas certidão de nascimento dele só tava João, entendeu? E do meu Entendi. bisavô, a mesma coisa, João. Aí eu falei, então, aí eu até perguntei no Google, pesquisei para ver o que que fala a respeito disso. Dizem que os portugueses tinham isso, sabe? De fazer isso. Então, acho que veio, né, já. Mas é engraçado que em outras cidades não é assim, não sei. Mas aí, e também, por exemplo, e que depois, quando eles fossem tirar a identidade, aí eles poderiam escolher o nome dos pais ou dos avós para colocar. Então, eu acredito que o meu bisavô escolheu o nome do pai, que ele já ficou sabendo antes, que era o seu pai verdadeiro, que era o José Albino Teixeira. Então, ele colocou Teixeira no sobrenome, né? E por isso que chamavam ele de Juca Albino, porque geralmente o pessoal fala, aquele lá é o Juca do Albino, né? Entendi. Aquela lá é a Sueli, do seu Nenê. Meu pai tinha apelido de seu Nenê, né? De Nenê. Aham. Então, aquela lá é a Sueli do seu Nenê. Então, isso, o pessoal fala, comenta, fala muito assim, né? Quando vai falar de alguém. É que nem a nossa prima Lucélia, da tia Ah, Dete. isso, Lucélia da Tia Odete. E então eu falei, por que albino? Aí eu descobri albino, porque na verdade era o meu trisavô, que não foi. Ele não ficou lá como fala, na certidão de nascimento do meu bisavô, Ok. sabe? Eu descobri assim. E agora, a minha mãe também era pra gente ser Godoy. Godoy. O meu avô tá com Melo. Mas você vai andando para trás, é Godoy. Agora, esse ainda não descobri o que que aconteceu ali, que resolveu colocar Melo. Dos teus pais, quem era irmão do meu avô ou da minha avó? Que era a avó Nega, que era a Olímpia, e o meu avô José Francisco, antes parece que era Martins, e aí ele escolheu Fagundes. Então, Hum, Fagundes está na minha linhagem mesmo ou não? pode ser que sim, Agora é né? curiosidade. É. Então, do mesmo jeito que o Teixeira estava na nossa linhagem aqui, porque o meu bisavô escolheu colocar Teixeira, mas fazia parte, quer dizer, da família, porque era o nome do pai dele como fala? Pai biológico, né? Uhum. Então, ele não colocou o nome do pai que criou ele,
Barbosa. Mas Ah, os tá. filhos dele, sabe, ele se casou duas vezes, esse meu bisavô. Os dois primeiros filhos dele, ele colocou Teixeira. Já os filhos que ele teve com a segunda esposa, ele colocou vários nomes. Era uma bagunça. Então pode ser que aconteceu isso também com o seu. Ele colocou Nicolau Teixeira, acho que tem uns dois ou três que é Teixeira, tem um que é Nascimento, tem um que é Barbosa. Barbosa, eu acredito que ele colocou porque era sobrenome do pai de criação dele. O Entendi. Nascimento, eu não sei, mas pode ser do lado da mãe, da esposa dele, entendeu? Conclusão, Sueli. Quem nasceu em Conceição da Aparecida? Meu Deus, Ah, tinha opções olha, variadas. não, infelizmente não. Não fala, sou filha de coração, né? Uhum. Porque eu nasci, meus pais, como a maioria do pessoal aqui, às vezes vai para fora para ganhar vida, né, em outra cidade, porque como uma cidade pequena aqui, tem muita migração, né, de pessoas que vão para fora para ganhar vida, porque aqui Uhum. não tem muito emprego, né? E naquela época, pior ainda. Então, meus pais foram um desses que foram para fora. Eu nasci em São Caetano do Sul, São Paulo. Ó, É. cidade da chefia. Então, eu nasci lá, o meu irmão nasceu em São Paulo, capital. Mas assim, sempre desde bebê, desde criancinha, a gente sempre está aqui, né? Porque meus pais, aliás, os meus avós, bisavós, meus antepassados, tanto dos meus pais e tanto do lado da minha mãe, todos moram aqui, assim, moraram e moram aqui, né? Essa. Sueli, e quem é Sueli? Porque esse não é teu primeiro livro, né? Então conta um Não. pouquinho da escritora e como que você chegou a esse desejo de ser escritora e já estar com tantos livros em ação. Então, isso começou há muito tempo, né? Atrás, essa coisa de escrever, de ler, desde que eu me conheço por gente. Eu, diferente das outras crianças que às vezes estavam lá brincando e tal, eu ficava enfurnada dentro do meu quarto, lendo, escrevendo. Minha mãe até chamava atenção para eu sair do quarto um pouco, né? E sair lá fora, tomar um sol, arejar, né? E porque eu adorava as letras, sabe? Então eu lia muito, leio até hoje muito e gosto muito de escrever. E assim, o que eu escrevia, eu nunca guardei de fato. Às vezes eu jogava fora depois, não achava lá tão espetacular assim, tal. Nunca pensei em escrever um livro. Isso aconteceu meio tarde. Eu já estava com três filhas. E aí eu fiz o meu primeiro livro, escrevi o meu primeiro livro, Diga lá, Coração. E aí É um você livro de começou poesia. poesia. E Poesia. a tua linha editorial, qual que é? Porque agora você veio para uma história de uma cidade. Sim. Então, é poesia, foi poesia, vamos dizer assim. Agora eu estou indo para outros caminhos, mas ainda é que eu gosto muito de poesia, sabe? Tanto é que esse livro que eu conto a história do Barro Preto, ele é um livro assim, meio poético, vamos dizer. Eu conto a história com áreas de poesia, vamos dizer. É bem coloquial, bem gostoso. Eu acredito que seja assim bem gostoso de ler, sabe? Uma leitura agradável. Como eu digo aqui, é assim, como uma conversa entre amigos, sabe? Porque a E vida já é tão pesada, então vamos dar mais leveza. É é, isso. não é aquele livro de história muito assim, com aquele, você lê um livro de história, né? Muito assim, sei lá, não sei dizer. É mais ali colocar o que aconteceu e pronto. Não, eu coloco, eu acho que eu pus um pouco de poesia nisso tudo, sabe? Mais Para falar coração do da que cidade. Mas emoção. que eu gosto, né? Então seria mais coração do que emoção. Mais coração do que emoção. Que Ou legal. um pouco dos dois, né? Emoção da história, de tudo que aconteceu, amor pela cidade, porque aqui moram os meus antepassados.
todos praticamente, porque do lado da minha mãe tem o pessoal mais do Carmo, mas antigamente tudo isso aqui era Carmo, né? Então são todos daqui. Então, quer dizer que Barro Preto era um bairro do Carmo. E aí foi É, emancipado. E o teu sim, aqui foi livro, crescendo muito, né? As pessoas é, colocando o povoado para frente, colocando escola, colocando cinema, sabe? Colocando piso nas ruas, né? Aquelas lajotas que colocavam, né? Então, paralelepípedos. paralelepípedos e aquela, eu esqueci o nome daquela outra pedra que fica bem assim, onde passa o carro mesmo. Mas, enfim, eles foram fazendo muita coisa aqui. Isso você pode ler e constatar nos jornais antigos que falam que a cidade era uma gracinha. Todo mundo aqui fazia e acontecia, todo mundo empenhava em fazer alguma coisa, sabe? Não esperava lá o prefeito do Carmo fazer, porque é meio longinho, né? Uhum. E então eles faziam muita coisa aqui. Depois da emancipação é que o pessoal deixou por conta do prefeito. Aí começou a ir mais devagar, sabe? O progresso. É, Na verdade, quando todo mundo se unia e fazia, aí dava mais certo, né? A coisa andava mais rápido. parece que o E Brasil funciona assim, né? A é, união do povo eleva as coisas. então, E e hoje, ah, vocês aí no Barro Preto, continua sendo só o café? Ou vocês estão indo também para o lado do turismo? sim, o maior é o café, sabe? Uhum. O que né, levanta a economia aqui é o café. Mas tem o Mas turismo rural ou não? agora, há pouco tempo, começou no ano passado isso, aí começaram a falar mais do turismo, sabe? Aí, porque aqui tem belas cachoeiras, sabe? Tem uma gruta aqui enorme, lá na Gruta da Penha, que tem, assim, várias. Dizem, eu ainda não fui lá, que tem várias entradas, sabe? E é muito grande. É, tem agora também que está sendo muito utilizado, muito usado assim, né? Muito participativo, as pessoas irem no alto de um morro aqui, fazer voo livre, Ah, sabe? tá. Tem voo livre, tem fazendas antigas aqui, tem fazendas mais modernas, que aí tem lá arvorismo, sabe? Tem várias coisas assim de turismo ecológico, lazer, né? Uhum. Lazer. Essa- E eu esse acho, morro que você está falando aí do Parapente, não é a Serra da Tormenta, não, né? É outra não, serra. lá é o Carmo, lá também tem, Aham. mas é a serra daqui do Barro Preto. Eu não sei te dizer o nome, não sei dizer o nome do local lá. Mas tem isso aí, tem muita coisa, sabe? É, cachoeiras lindíssimas, né? Agora, eles precisam empenhar mais no turismo nas outras áreas, porque tem o turismo histórico, né? Sim. O turismo histórico que eles precisam preservar, que eles precisam ativar, né? O Tem o turismo turismo religioso, cultural, porque eu sei sim, aí, por exemplo, quando eu estava sim, falando dos meus avós, eles moram lá na mata, que aí do Barro Preto todo mundo sim, conhece. E lá na aham, mata tem a capelinha deles, que vira e mexe, eles estão fazendo quermesse, e tem muita. A turma faz terço cantado, tem muita assim, coisa gostosa de você estar sim. vendo. E isso pode entrar no turismo religioso, né? Tudo, tudo. Ó, entra no turismo religioso e histórico a capela do Barão do Carmo. Só que ela está em ruínas, infelizmente. E eu já falei com o prefeito, já andei falando aqui, mas eu não sei, sabe, assim, o pessoal precisa reerguer aquilo, porque faz parte das duas partes, né? Religioso e turismo. É a capela onde foi enterrado o barão e a baronesa. O barão como Uhum. fundador do Carmo, né? E que foi enterrado lá. Aquele local precisa ser preservado como um local histórico, Sim, como um faz parte turismo da histórico. história de É, vocês.
e como um turismo, onde as pessoas vão, onde as crianças, as escolas, iriam visitar para conhecer. Ali, arrumando aquela capela, vai ficar uma gracinha, porque ali, as pedras ao redor da capela, foi feito um muro pelos escravos, né? Naquele tempo lá tudo era construído pelos escravos, né? Então tem um muro ali de pedras ao redor. Como ele fica assim no pé de um morro, com o tempo e tal, vai descendo as chuvas, vai empurrando a terra para baixo. Então ali já está meio soterrado, o muro já está, vamos dizer, baixinho, as Aham. terras, né? Mas assim, ainda há tempo de socorrer aquilo. É, Ainda há tempo vocês de ir podem lá entrar e com o rever. tombamento histórico, né? É, ainda há tempo de ir lá e socorrer aquele local, sabe? E fica uma capela para as pessoas irem rezar e, ao mesmo tempo, ali, né, é uma capela histórica que sabe que ali foi enterrado o barão e a baronesa. Por isso que o teu livro conta a história do período de 1812 a 2023. Então, 2023, porque eu acabei pegando mais uns dados dos acontecimentos aqui mesmo, né? De pessoas que ainda até 2003 também estão fazendo parte da história. Então, já deixar isso tudo registrado mais para frente, né? As pessoas saberem o que aconteceu em 2020 até 2023, né? Muito bem. Sueli, para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho dos teus livros, onde eles estão, ou eles estão disponíveis digitalmente ou não, apenas nas livrarias? Eles estão aqui na cidade, eles estão disponíveis no supermercado. Pode falar o nome? Pode. No supermercado. Vou falar assim, no supermercado central da cidade. Ok, E em 2 drogarias, as maiores daqui da cidade. É uma rede. ok, E agora, pessoas que estão distantes e que querem comprar um livro, podem comprar através da própria editora onde que eu faço, que é a Clube de Autores. ok. Sabe? É só colocar lá Clube de Autores, aí vai aparecer lá, coloca Sueli, aí vai estar lá os livros. E também no Mercado Livre, coloca lá Sueli Teixeira, vai aparecer os livros lá. Não são todos, porque alguns já saíram de linha, né? Já não tem, mas o principal está lá. São 8 O livros no principal por total. ser o novo, né? O mais atual, e também por ser o que todo mundo está querendo, porque se trata da história de Conceição e tem muitos aparecidenses ou barro-peretanos por aí, e, e simpatizantes também da cidade, né, que gostam e querem saber da história. Que legal, Sueli. Se as pessoas quiserem entrar em contato, você pode deixar teu e-mail ou telefone ou não? Sim, o e-mail é poesueli, com i, @hotmail.com. Comigo eu tenho também, tá? Mas qualquer mensagem, qualquer coisa, é 35 988 4911 17. Eu prefiro que mandem mensagem pelo WhatsApp. Bom, Sueli, então eu agradeço demais a sua participação, coloco a Rota do Turismo à sua disposição e desejo sucesso e que muitas outras obras aconteçam daqui em diante, ok? Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e, e quem sabe um dia eu vou a Sertãozinho e a gente vai se conhecer. Sertãozinho que você mora, Pessoalmente, né? né? É, Continua vamos se aqui. conhecer pessoalmente, então. Aí quando eu for a próxima vez, eu te ligo, viu? Muito obrigada, Sueli. Fico aguardando tua visita. Beijão, Beijo viu? grande. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. Ah,
E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.